Está em tramitação na Câmara o projeto de lei que institui a Política Nacional de Erradicação da Fome e de Promoção da Função Social dos Alimentos. A proposta, elaborada em parceria que envolveu religiosos, sociedade e parlamentares, tem também como objetivo o combate ao desperdício de alimentos. Foi o deputado Arnaldo Jardim, do PPS paulista, quem apresentou a proposta. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. O nome é grande, né? A denominação é bem grande, não é? Política Nacional de Erradicação da Fome e de Promoção da Função Social dos Alimentos. Mas o objetivo é bem claro, né? Eu gostei muito dessa parte, deputada, deixa eu só começar por aí, porque isso me chama a atenção, a questão do desperdício. Né? E o desperdício, como o senhor estava falando até agora, antes de começar, quer dizer, existe em todos os momentos, né? Nessa cadeia toda. O ciclo. O ciclo todo, né? Quer dizer, desde lá que o camarada produz e não tem como, né, escoar a produção, aquilo estraga lá na própria roça, lá na própria lavoura, até na outra ponta, onde nós vemos, por exemplo, se a gente... Uma vez alguém fez uma pesquisa de que o lixo brasileiro é um dos mais ricos do mundo. As pessoas jogam fora. O brasileiro tem um hábito meio estranho, e joga muito alimento fora, quer dizer, perde-se muito na outra ponta. Então, isso sempre me chamou a atenção, que se isso fosse, digamos, minimizado, talvez a gente pudesse dar uma contribuição, né? No sentido de melhorar o padrão alimentar brasileiro, né? E demais, será uma grande contribuição. Vamos falar um pouco de alguns números gerais, né? Primeiro, nós temos ainda a vergonha no mundo, essa mancha que existe no nosso país e no planeta de uma forma geral, de pessoas morrerem de fome, viverem com fome. Os números são muito surpreendentes. Nós falamos da casa de bilhões de pessoas no mundo. Por outro lado, nós temos uma questão que, bem diferente da teoria de Malthus, você lembra isso quando nós estudamos no ginásio? A ideia era o seguinte, que a população ia crescer tanto que o mundo não daria conta, explodia, né? Eu agora mesmo estava participando de um processo... Era a progressão geométrica e a progressão aritmética. Isso. Aritmética, a produção cresce devagarinho, pela escada, tá certo? É a alimentação. E a população cresce pelo elevador, rapidinho. PG, progressão geométrica, tá certo? Exatamente. E que isso Hoje, qual a situação? Você tem contingente de bilhão de pessoas que passam fome e você tem contingente de bilhão de pessoas que têm na obesidade um problema de saúde pública em países. Então, hoje não é a falta do alimento, é a distribuição justa do alimento. O mundo hoje tem capacidade para produzir e para dar uma alimentação digna às pessoas. O que faltam? Critérios. Primeiro, desperdício, vou entrar nessa seara, que é muito importante. É um dos objetivos do projeto e é tomar medidas que vão desde a questão do transporte até a questão do armazenamento e depois, quando da disposição, centros, por exemplo, como o CEASA de São Paulo, que quando termina aquela rodada, o pessoal vai para a feira levar no começo da madrugada ali os alimentos, sobra coisa jogada para aqui e para colar. Já há entidades que usam isso para fazer sopas, para ter um sentimento utilitário. Então, nós queremos que isso seja feito a partir de uma política que discipline, organize isso e será uma grande contribuição. Quer dizer, nós já temos alguns exemplos, né, de algumas iniciativas. O interessante seria colocar isso em prática em termos de uma política nacional, digamos assim. Que é o objetivo do projeto. Você matou. Né? Então, o que nós estamos propondo? Nós estamos propondo uma política permanente que integre a ação de órgãos do governo federal, que isso estabeleça uma sintonia entre a ação do governo federal com os governos estaduais e governos municipais e abra para a sociedade. Logo no começo, você teve a delicadeza de mencionar, eu agradeço, e realmente este projeto que nós apresentamos aqui não é uma iniciativa do Arnaldo, é muito mais do que isso, tá certo? É um processo coletivo. Deixa eu contar um pouco a historinha muito rapidinho, porque ela tem grande significado. Nós, no dia último, dia 10 de dezembro, se comemorou mais um dia da Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Em 1948, a ONU proclama a Declaração dos Direitos Humanos logo depois dela se constituir, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, 10 de dezembro se lembra isso, porque ainda nós temos o desafio de implementá-la totalmente. Nesse dia, a Igreja Católica, através principalmente de uma organização vinculada a ela, a Caritas, que existe aqui no Brasil e que atua em sintonia com a CNBB,
o Papa Francisco lança uma campanha mundial contra o desperdício de alimentos e de combate à fome. A Igreja Católica entra de uma forma mais organizada nisso. E eu acabei sendo convidado por Dom Odilo Scher, junto com um grupo de juristas da PUC de São Paulo, ligado a várias entidades, destaco, por exemplo, uma entidade chamada Plataforma Sinergia, e particularmente capitaneado pela Caritas, para discutir esse projeto. Eles me apresentaram uma proposta, nossa consultoria aqui da Câmara aprimorou esse projeto e nós estamos apresentando. E olha, uma honra danada, porque eu apresentei aqui no dia 4 de dezembro e no dia 10 ele foi entregue ao Papa Francisco, que recebeu 177 países, diferentes iniciativas, e uma das iniciativas do Brasil entregue a ele foi exatamente o nosso projeto de lei. O que resta agora? Um trabalho junto aqui, primeiro, à Câmara, né? Eu estou entrando em contato com o conjunto das lideranças partidárias, pedindo que analisem. E esse projeto certamente não é perfeito. Então, nós queremos que ele sofra sugestões, emendas, que ele possa ser aprimorado. Segundo, há um movimento já organizado por um conjunto de entidades que estão fazendo um abaixo-assinado junto à sociedade, que ele vem no sentido de buscar respaldar essa iniciativa e pedir celeridade na sua análise e, se Deus quiser, na sua aprovação. O fato de a gente estar já em período eleitoral, você acha que isso não pode, digamos, atrapalhar um pouquinho? Ou não? Você acha que isso não, que isso vai ser, é uma questão tão, digamos, de sentido tão humanitário que não haveria problemas nisso? Eu acredito muito nisso. Acho que o ambiente eleitoral, é lógico que ele traz mais calor, as posições ficam mais acirradas, no embate político, né? Mas uma questão como essa, nós não queremos tratar como se fosse uma questão de partido, nem de oposição versus situação. Nós estamos falando de uma política pública perene, algo que transcenda governos, que seja assumido por todos, que é enfrentar de uma forma decidida essa mancha social. Mas deixa eu te perguntar, às vezes eu ouço comentários de economistas, de empresários, mas o governo desperdiça, o governo usa mal, o governo aplica mal. E a classe empresarial não participa disso também, não? Quer dizer, o senhor não acha que a classe empresarial, quer dizer, penso em Fiesp e em outras federações, não poderiam participar de uma maneira, digamos assim, bem resoluta, porque eles criticam muitas vezes esse desperdício, né, da administração pública, digamos assim, né? E agora seria o momento, né, deles participarem também, não? Eu acho sim, acho que você tem toda a razão, né? E nós queremos, um dos processos que está mencionado aqui, é a participação da comunidade, e nós queremos que isso seja integrado. Há, inclusive, algumas coisas que é o chamado vale alimentação. Hoje as empresas dão, inclusive, a seus funcionários o vale alimentação, tá certo? Será que isso não poderia ser pensado de uma determinada forma? Será que esse vale alimentação não poderia estimular um determinado tipo de alimentação prioritariamente? Tá certo? Eu estou dizendo porque isso é uma questão conceitual que é comer. E é comer com qualidade. Tá certo? E muitas vezes a qualidade está na simplificação dos procedimentos. Tá certo? Então, buscar fazer com que seja uma alimentação mais saudável, mais orgânica, tá certo? Esse processo e essa parceria precisa e deve existir. Agora, conversando nessa conversa aqui, me veio à cabeça assim, algumas questões que o senhor falou agora, quer dizer, é um pouco derivado disso, essa questão de mudança de certos hábitos, quer dizer, alimentares. Aqui em Brasília, eu estava lendo um dia desse, que a questão das merendas escolares, por exemplo, já estão tentando mudar um pouco a merenda, quer dizer, fazer com que a criança não só tenha uma experiência, digamos assim, diferente em termos de alimentação, mas que também ela seja a pessoa que vai levar para casa uma informação nova. Há projetos, inclusive, aqui na casa que tratam dessa questão especificamente, viu, Neymar? Quer dizer, mudança de hábitos. Mudança de hábitos, né? Nós estamos num período meio de dar balanço nas coisas e novos momentos, né? Eu estou muito animado com esse projeto, vou fazer muita força para que ele seja aprovado. Quero agradecer esse espaço da TV e Rádio Câmara, que é divulgá-lo aqui, e isso certamente tem um impacto muito positivo. Mas, da mesma forma que eu falei, vamos contextualizar, quer dizer, hoje não falta alimento, falta distribuição adequada, justiça nesse procedimento e cuidados para evitar o desperdício. Feito isso,
nós teremos todo mundo alimentado. A equação se E numa equilibra, outra questão, você está vindo agora. Nós estamos vivendo num momento, eu estou muito convencido disso, que estão dadas as condições para mudar algumas referências de comportamento. E você tocou isso com muita propriedade. Mudar o consumismo, mudar a quantidade para a qualidade. Isso tem a ver com a própria questão ambiental. Alguns chamam isso de nova economia, outros chamam de economia de baixo carbono, outros chamam de economia verde. É lógico que hoje as cidades não suportam mais o primado do transporte individual no carro. Tem que mudar esse conceito. É lógico que hoje as fontes energéticas não podem continuar baseadas nos combustíveis fósseis, no petróleo, fontes renováveis. O país não suporta isso. O mundo não suporta isso. Utilização racional dos recursos naturais. E esse projeto não é só dar comida, mas dar a comida. Uma comida em que a pessoa tenha mais qualidade, em que a pessoa se prepare de uma forma melhor. É nesse contexto de mudança de comportamento que eu quero saudar essa campanha. Família humana, justa, solidária, tá certo? Que lança internacionalmente a Igreja Católica e que nós queremos que todos assumam aqui no Brasil. Muito bem, deputado Arnaldo Jardim. Muito obrigado pela sua vinda. Torcemos por esse projeto, que ele vá à frente e que as coisas melhorem nessa questão alimentar no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente. Até mais.